Olá, seja bem-vindo aqui no meu canal. Hoje vamos falar de espiral do silêncio. O que é isso? Muitas pessoas não sabem o que é a espiral do silêncio. Mas a espiral do silêncio é uma teoria da ciência política e comunicação de massa, proposta em 1977 pela cientista alemã Elisabeth Noelle Neumann. Neste modelo de opinião pública, veja que é um modelo de opinião pública, a ideia central é que os indivíduos omitem sua opinião quando conflitantes com a opinião dominante, devido ao medo do isolamento, da crítica ou da zombaria. Ou seja, as pessoas têm medo de emitir algum posicionamento a respeito de algo na sociedade, com medo de serem isoladas, com medo de serem criticadas ou mesmo de serem ridicularizadas, zombaria. Isso, como a própria descrição diz, é comunicação de massa. Então é feito por quem? Pela grande mídia, pelos jornais e pela televisão, que em sua grande maioria são formados por esquerdistas ateus. Então nós que somos cristãos, que somos a maioria do povo brasileiro, estamos sendo influenciados por quem não é cristão. E nós temos a impressão, nós ficamos com a impressão, tanto é que Olavo de Carvalho diz que isso é jogo de impressões. Então eles emitem uma opinião na televisão, eles emitem uma opinião no jornal, e a gente vê que aquilo está errado, que a gente não concorda com aquilo, mas a gente se omite para falar. Por que a gente se omite para falar? Porque a gente não conversa com as pessoas. O que a gente vê na televisão, a gente não conversa na rua. A gente não para com as pessoas e conversa. Você viu aquilo lá que saiu na televisão? O que você acha? Você vai ver que ele tem a mesma opinião sua. Porque ele também é cristão igual você. Ele vai achar igual você acha. E não igual o que a mídia passa na televisão. A ideia central é evitar as discussões. A ideia é ir formando um posicionamento, colocar na mente das pessoas de que aquele posicionamento é da maioria, mas não é de uma minoria. E por falta de conhecimento, a gente acha que aquele posicionamento é da maioria e que nós somos a minoria. E que nós, cristãos, que somos a maioria da população, somos a minoria no posicionamento ideológico. Sem entender a jogada? Por que eles evitam a discussão? Porque é uma discussão fictícia. Se você for um plebiscito, for para um voto, você vai ver que a grande maioria vai votar diferente. Porque eles conseguem, a mídia de massa, a comunicação de massa, consegue atingir todo mundo. Mas nós somos grupos. Os católicos falam com o católico, os evangélicos falam com o evangélico, e a televisão e o jornal falam com todo mundo. Então nós não temos como saber se aquilo é verdadeiro ou não, ou se nós que estamos errados no nosso pensamento. Então aí, conforme a teoria da espiral do silêncio, você se omite, você fica cada vez mais... Você vê a coisa errada, mas não fala nada. Você vê errado, mas não fala nada. É essa a ideia. A ideia é calar a sociedade. É você não ter voz. É acabar com a discussão. É ter posicionamento único da minoria. É a maneira mais fácil da minoria comandar sobre a maioria, sem que a maioria tenha ciência de que está sendo comandada. Por exemplo, a maior parte da população é contra o aborto e a favor da pena de morte. Você pode fazer uma pesquisa. Só que a mídia de imprensa é contra a pena de morte para bandido, mas é a favor de aborto, de matar uma criança inocente no ventre da sua mãe. Coisa que nós cristãos somos contra. Erotização de criança, nós somos contra. Por que você não fala? Se você é contra, por que você não fala? Ideologia de gênero. Por que nós não nos levantamos? Com medo de ser taxado de homofóbico, que não tem nada a ver com homofobia. O que nós estamos querendo proteger são as crianças. Esse ataque à polícia, ataque à política, ataque às religiões, somos totalmente atacados. As instituições são atacadas. E a grande maioria da população é a favor da polícia. Do policial, do cidadão de bem que sai para a rua para proteger a sociedade, colocar a sua vida em risco para proteger a minha, proteger a sua. E são bombardeados.
E a gente sabe que está errado e acha que a gente é a minoria, não só eu que penso desse jeito. Entendeu a jogada? Não é só você que pensa desse jeito. Você está pensando como a maioria. A política, tão atacada também. Eu conheço muito político bom, muito político honesto, trabalhador, dedica a sua vida em prol da coletividade. Mas tem um ataque. Às vezes você tem a sua opinião, mas ela fica adormecida, você fica com medo de colocar a sua opinião. Espiral do silêncio. Ataque às religiões. Ficam debochando de quem é cristão. Pode ver os programas de televisão, quando novela, se põe alguém evangélico, vai pôr algum defeito na pessoa. Nós vemos que é errado, mas a gente se cala. Quando a gente se cala, a minoria sobressai sobre a maioria. Só temos uma saída. A mídia, a grande mídia, não vai nos informar. Pelo contrário, a grande mídia que utiliza a espiral do silêncio. A espiral do silêncio é feita pela mídia de massa, comunicação de massa. A única saída que nós temos são mídias sociais. Como eu estou fazendo aqui nesse canal que eu tenho, falando e informando as pessoas. É isso que nós queremos. Nós temos que falar. Nós temos a internet, graças a Deus temos a internet, e nós temos que abrir a nossa boca e falar o que o nosso coração tá cheio. Tá, gente? Então, muito obrigado para vocês por terem assistido esse vídeo até aqui. Deus abençoe a todos.